Êxodo capítulo 26, vamos ver algo sobre o véu do tabernáculo. Estamos chegando quase no fim desta série de estudos, ainda resta um pouquinho, mas hoje vamos ver o véu, começando no capítulo 26, versículo 31. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido, querubins de obra-prima se fará, e o porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, do castiçal, de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. Farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro. Far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Agora vamos para o Novo Testamento e vamos ler em Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Finalmente, Hebreus, começando no capítulo 9, versículo 1. Ora, também o primeiro concerto, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Vamos agora até o versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto quando se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, parábola, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, quando a consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, vendo efetuado uma eterna redenção. Versículo 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, parecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ainda vamos ler no versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Agora no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne,
tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, seguimos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, corpo lavado com água limpa. Quero ler mais uma vez o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. É só isso que vamos ler e que Deus nos dê entendimento desta porção da sua palavra. Durante algumas semanas temos estudado acerca do tabernáculo, temos visto bastante coisa no tabernáculo, falta um pouquinho só para completar. Mas hoje vamos considerar o véu. Para começar a introduzir o assunto e ajudar todos a focalizar bem este véu, você lembra como era o tabernáculo? Era uma construção simples de tábuas cobertas de panos, ficava no meio de um pátio fechado. Se você fosse entrar naquele tabernáculo, poderia entrar pela porta, entrando no pátio. Naquele pátio você poderia ver um altar de bronze e uma pia de bronze, e logo em frente a porta do tabernáculo. Se entrasse por aquela porta do tabernáculo, estaria num lugar, aquela parte do tabernáculo um pouquinho menor do que esse salão aqui. Entrando pela porta você poderia ver à sua mão direita uma mesa com 12 pães. Uma mesa totalmente coberta de ouro, 12 pães em cima daquela mesa. A sua mão esquerda poderia ver um candelabro com 7 lâmpadas. Bem na sua frente um altar de ouro. Um altar sobre o qual nunca foi oferecido sacrifício. Foi usado exclusivamente para queimar incenso. E logo atrás daquele altar de ouro havia uma cortina. Essa cortina às vezes é chamada de o véu, às vezes é chamada de o segundo véu. Porque a porta daquele tabernáculo também era um véu. Às vezes a porta é chamada de o primeiro véu, depois o segundo que dividia o tabernáculo em duas partes. Este segundo véu que vamos considerar hoje principalmente, normalmente é chamado de o véu, porque é o mais importante. Vocês vão lembrar que poucos dias atrás estávamos estudando aquelas cobertas que cobriam o tabernáculo, 4 delas, e a primeira coberta era chamada de o tabernáculo. Era de linho fino, torcido, de azul, de púrpura, de carmesim, e havia querubins bordados naquele pano. Este véu que estamos considerando hoje, que dividia o tabernáculo em duas partes, parecia igual. Também era de linho fino, azul, púrpura, carmesim, tinha querubins bordados, mas havia uma diferença na ordem em que são apresentados. Falando daquela coberta, ele falou em primeiro lugar do linho fino, que a Bíblia interpreta como sendo o símbolo da justiça, da santidade, e lembrando que aquele pano cobria o lugar onde Deus habita, formando a casa de Deus naquele tempo. Deus está destacando esse fato, que a santidade convém à casa de Deus. Lemos isso em Salmo número 93. O salmista disse: a santidade convém à sua casa, ó Senhor, para sempre. Mas quando ele está falando deste véu, o linho fino não aparece em primeiro lugar, aparece em quarto lugar. Em primeiro lugar, ele destaca a cor azul, que observamos em estudos passados, a Bíblia usa para simbolizar aquilo que veio do céu. Esse véu, sem dúvida alguma, representa o Senhor Jesus Cristo, e vemos nessas várias fases do que já notamos nos estudos passados, a justiça, a pureza da vida dele, a sua santidade. Observamos também que ele é aquele Senhor que veio do céu, contraste com Adão, o primeiro homem, aquele que fracassou e falhou. Veio o segundo homem, o último Adão, o Senhor do céu, representado pelo azul nesta cortina. Depois encontramos a púrpura e o carmesim, aqueles querubins, e observamos várias características e qualidades do Senhor Jesus. Não vamos repetir tudo isto hoje, mas quero destacar simplesmente no início o fato que este véu, em várias cores e uma descrição detalhada, está apresentando para nós as perfeições do Senhor Jesus Cristo. Podemos ir mais longe, dizer que este véu representa o corpo humano do Senhor Jesus. Temos lido aqui em Hebreus capítulo 10, como ele abriu um novo caminho para nós para entrar na presença de Deus,
através do véu. Depois o Espírito Santo explica. Através do véu, isto é, a sua carne. O que ele quer dizer com isto é muito interessante. Naquele tabernáculo no Velho Testamento, aquele véu estava realmente ocultando alguém. Um sacerdote poderia entrar naquele pátio exterior, como já falamos, passar pelo altar de bronze, passar pela pia, entrar pela porta no lugar santo. Ele podia ministrar e trabalhar naquela mesa, naquele altar de ouro, ou naquele candelabro. Ele podia fazer o seu serviço ali, vendo diante dele aquele véu. Mas aquele véu formava uma barreira. Ele não podia passar dali. 2 sacerdotes uma vez tentaram passar ali, e saiu fogo da presença do Senhor e consumiu os 2. Não era permitido entrar atrás daquele véu. Aquele véu era uma barreira, impedindo que os homens chegassem perto de Deus. Atrás do véu estava aquela arca, em cima da arca o propiciatório, e Deus disse: ali habitarei. Era o lugar da sua habitação, lugar de santidade, de pureza absoluta. Um mero mortal, um pecador, não poderia chegar perto. O véu estava dizendo: mantenha distância, não entre. Era uma barreira impedindo que os homens chegassem a Deus. Aquele véu, eu já disse, representava o corpo do Senhor Jesus Cristo. E talvez alguém esteja perguntando agora, ou querendo perguntar: mas como é que o Senhor Jesus Cristo poderia ser uma barreira impedindo que o homem se chegue a Deus? Lembramos que este véu está apresentando o Senhor Jesus na sua humanidade perfeita. Como já notamos nos estudos passados, mostra o Senhor Jesus na sua impecabilidade. Ele nunca pecou, nem era capaz de pecar. Irmãos, é importante lembrar disto. Não era possível o Senhor Jesus Cristo pecar, porque nele não havia uma natureza pecaminosa. Todos nós sabemos o que é ter uma natureza pecaminosa. Às vezes, sem querer, fazemos o que não devemos. E quando os pensamentos errados surgem na nossa mente, e às vezes com dificuldade mantemos sob controle. O pecado está em nós e contamina todas as nossas ações. Mas o Senhor Jesus Cristo não era assim. Nele não havia pecado. Ele era justo. O Senhor que veio do céu, o Rei da Glória, incapaz de pecar. E vendo a sua vida aqui na terra, andando entre os homens, num mundo cheio de corrupção, num mundo cheio de iniquidade, imoralidade, injustiça, ele nunca se contaminou. Absolutamente puro em todos os sentidos, por dentro e por fora. Ele e só ele podia se colocar no meio dos inimigos e dizer: quem dentre vós me convence de pecado? Quando o levaram perante o juiz e procuraram testemunhos falsos para dizer algo contra ele, nem assim não podia achar nada para culpá-lo. Mas aquela vida tão perfeita, que tanto prazer trouxe ao Pai, é a nossa condenação. A vida de Cristo aqui na terra, uma vida de santidade, é o que deve ser a vida de cada ser humano. Mas nós não temos vivido assim. E nem podemos. Se alguém quer chegar à presença de Deus, imitando a vida do Senhor Jesus e vivendo sem pecar, não vai conseguir. Mesmo se você conseguisse viver agora, de hoje até o fim da sua vida, sem nunca mais pecar, sem nunca mais ter um pensamento errado e impuro, sem nunca mais falar uma palavra errada, se você conseguisse viver o resto da sua vida em perfeição absoluta, não adiantaria, já é tarde demais. Você já tem pecado no passado. E por isso que aquele véu, representando a perfeição da vida de Jesus Cristo, está dizendo para nós: não pode entrar, você é pecador. Só a pureza, a santidade que pode entrar ali. Mas aprendemos uma coisa mais. Apesar dessa proibição, que a própria santidade de Deus não pode permitir que o pecado entre, Deus mostra que Ele achou um meio pelo qual, pelo menos alguns, poderiam chegar na presença dEle. Ele disse que ninguém poderia passar daquele véu e chegar perto dEle, mas o sumo sacerdote,
Uma vez no ano foi permitido entrar. Somente um homem, o sumo sacerdote, somente um dia, no 10º dia do 7º mês de cada ano, ele tinha de entrar do jeito que Deus exigiu. Um ritual complicado de sacrifícios e ofertas. Ele tinha de fazer uma série de coisas, se banhando, oferecendo sacrifícios, queimando incenso. E depois de fazer tudo certinho do jeito que Deus queria, levando consigo o sangue e o incenso, ele poderia entrar atrás daquele véu. Ele entrava para aspergir o sangue sobre o propiciatório e diante do propiciatório, para aplacar a ira de Deus. Entrou, fez aquele serviço e saiu, aparecendo outra vez. Esse sumo sacerdote fazendo isto era apenas uma figura. Nós acabamos de ler em Hebreus que o sangue de bodes e touros aspergido sobre aquele propiciatório nunca poderia tirar o pecado, e todo ano tinha de repetir aquilo. Aquele sacerdote, ano após ano, tinha de entrar, fazendo o mesmo ritual, fazendo o mesmo trabalho e conseguindo o mesmo resultado. Mais um ano só, e teria de repetir tudo de novo. Nunca chegou à perfeição. Era apenas uma figura. Figura de quem? Hebreus falou bem claro, sem dúvida observou na leitura. Figura do Senhor Jesus Cristo, que entrou além do véu. Mas quero fazer uma pergunta para a sua consideração. Não precisa responder, mas pense bem. Quando lemos vez após vez em Hebreus, daquele sumo sacerdote entrando e não conseguindo finalizar nada, depois lemos que Cristo entrou além do véu, surge uma pergunta. Cristo entrou além de que véu? Será que foi o véu naquele tabernáculo? Será que ele foi lá no deserto, entrou naquele tabernáculo, entrou atrás daquele véu para fazer o serviço? Ou será que foi atrás do véu no templo lá em Jerusalém, aquele templo de Deus onde também havia o véu, dividindo a casa em duas partes? Quando diz que Cristo entrou além do véu, será que diz que ele entrou além daquele véu no templo em Jerusalém? Isso que é importante que devemos observar, irmão. Ele não entrou além do véu no tabernáculo, nem além do véu no templo. Lembra como desde o começo estamos repetindo este fato, que o tabernáculo é uma figura das coisas que estão no céu. É verdade que apresenta as características de Jesus Cristo. É verdade que apresenta ensino quanto à igreja local. É verdade que é uma parábola para nós, para esse tempo presente. Mas a Bíblia diz claramente que é uma figura das coisas que estão no céu. E quando lemos aqui em capítulo 9 e capítulo 10 especialmente, vemos que Cristo entrou atrás do véu. Ele entrou no santuário. Ele está dizendo no capítulo 9 dos sacerdotes que muitas vezes entravam, pois ele diz no versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, de um maior e melhor tabernáculo, não feito por mãos humanas, não desta criação. Lá no versículo 24 acrescenta, entrou no próprio céu. O que o sumo sacerdote fazia cada ano entrando além daquele véu no tabernáculo, estava apenas prefigurando uma coisa que havia de acontecer. Um dia, um homem chegaria perante Deus lá no céu e entraria atrás do véu celestial, na própria habitação de Deus, e seria aceito. Aquele homem é Cristo Jesus. Lemos dele em Hebreus capítulo 6, por exemplo. No finalzinho do capítulo, o último versículo diz que ele é o nosso precursor. Ele entrou além do véu. O nosso precursor já está lá, sentado à destra do Pai. Capítulo 9 também fala de Jesus Cristo naquele lugar. E capítulo 10 também. O nosso sumo sacerdote já entrou. Mas vamos voltar àquele véu e olhar mais uma vez, observar mais alguns detalhes. Aquele véu estava fechando o caminho para o homem por causa do pecado. O sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, prefigurando o que Cristo havia de fazer. Mas uma coisa era necessária. Aquele véu não podia nos levar a Deus.
Na verdade, aquele véu trouxe Deus para nós, mas não pode nos levar a Deus. Deixe-me explicar. Aquele véu representa Jesus Cristo na sua santidade, pureza, perfeição. E quem era Jesus Cristo? Lembra Mateus capítulo 1, ao nascer, a palavra do profeta foi citada, chamarás o seu nome Emmanuel. Mas Deus não deixou o versículo assim, porque nós poderíamos ler isso e não entender nada. Seu nome é Emmanuel e pronto. Mas Deus interpretou isto para nós. O versículo diz, o seu nome é Emmanuel, que sendo traduzido é Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco, na sua humanidade, naquele corpo de Jesus Cristo, que foi especialmente preparado para ele viver aqui. Lembra como lemos em Hebreus, corpo me preparaste, e naquele corpo especialmente preparado, habitou toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. A divindade em toda a sua plenitude estava naquele corpo de carne e osso. Os homens não viram isto. Olhando para ele, viram Jesus de Nazaré, viram um carpinteiro, um homem desprezado, ou alguns viram nele um profeta, ou algo semelhante. Mas aquele corpo, que nem o véu, estava escondendo algo que os homens não viram. Deus estava no meio deles. Aquele véu no tabernáculo com o céu azul e púrpura e carmesim, com aqueles querubins, com aquele linho fino, estava apresentando aos sacerdotes cada dia as perfeições e as maravilhas e belezas de Cristo, vendo o Rei da Glória, a majestade e glória dele, vendo no carmesim os sofrimentos dele, vendo na púrpura o seu lugar de Rei da Glória, vendo tanta beleza, tantas lições diferentes. Deus está... Assim a humanidade de Jesus Cristo trouxe Deus até nós, mas não podia levar-nos até Deus. O nascimento dele não era suficiente, precisava de algo mais, a sua morte. Lembra da morte dele, como temos lido em Mateus 27? Não vamos entrar nos detalhes, mas eu espero que, tendo em vista a reunião de amanhã cedo, que cada um tenha pensado e esteja pensando hoje nos sofrimentos de Cristo, para que amanhã possamos chegar juntos para adorar e expressar a nossa apreciação dele. Mas o que quero destacar hoje é este fato que quando ele estava na cruz e completou aquela obra, terminou a obra de uma vez, ele clamou com grande voz, dizendo, está consumado. Logo em seguida lemos, e o véu, lá no templo, o véu foi rasgado de alto a baixo. Não de baixo para cima, como se o homem tivesse feito, pegando embaixo e rasgando. Mas lá no alto, Deus começou e rasgou o véu de alto a baixo. A mão de Deus estava rasgando aquele véu, indicando que agora o caminho está aberto. Lembra como lemos em Hebreus que enquanto aquele tabernáculo estava em pé, aquele véu intacto, isto estava dizendo para nós que o caminho para o santuário ainda não estava descoberto. Mas agora que Cristo morreu, o véu foi rasgado, um caminho está aberto. Ele diz para nós em Hebreus 10, irmãos, tendo agora ousadia para entrar no santuário. O nosso precursor já entrou, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, já entrou no santuário celestial. E agora veja a maravilha de Hebreus capítulo 10, nós também podemos entrar. Tendo ousadia, irmãos, para entrar no santuário. Que santuário? Algum salão em algum lugar aqui na terra? De forma alguma. Onde é que o nosso precursor entrou?
Entrou no próprio céu, diz Hebreus. Entrou além do véu celestial. Está na presença de Deus intercedendo por nós. E agora lhe diz, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, no lugar onde Cristo está. Você diz, eu sei que depois de morrer eu vou entrar no céu. Mas não é disso que estou falando. Você sabe que pode entrar no céu agora? Que deve estar no céu todos os dias? Esse é o privilégio que Deus nos concedeu, que o tabernáculo está nos ensinando, tendo ousadia, não arrogância, não uma ousadia leviana, mas uma confiança reverente, que não tem receios, que não tem dúvidas, mas que está cônscio deste fato que se eu posso entrar no céu pela fé hoje para conversar com meu Deus, é só devido à morte de Jesus Cristo na cruz. Ele fez propiciação. O propiciatório celestial já recebeu satisfação. O sangue foi derramado. A ira de Deus foi aplacada. Posso entrar no santuário na presença imediata de Deus. Vamos pensar mais um pouquinho nisso. Você pensa naqueles sacerdotes trabalhando lá no lugar santo. Eles podiam trabalhar naquela mesa dourada com os pães. Podiam virar para o outro lado e trabalhar naquele candelabro. Ou queimar incenso naquele altar de ouro. Fazer tudo o que era necessário fazer lá dentro, ministrando no lugar santo. Ele só podia fazer isso porque o véu estava intacto. Se não tivesse véu, estaria na presença de Deus. O pecador não pode permanecer na presença de Deus, teria morrido. Mas sabe onde nós servimos? Num santuário onde não tem mais véu. O véu foi rasgado. Quando nós entramos na presença de Deus, convém lembrar aonde estamos entrando. Irmãos, se nós pudéssemos entender as lições do tabernáculo, entenderíamos porque é necessário uma reverência muito grande na presença do nosso Deus, uma humildade muito grande, reconhecendo que estamos ali na presença do Deus Santíssimo, que não tolera pecado, que lançou fora os anjos que pecaram, que lançou o homem fora do Éden por um só pecado. O Deus que não tolera pecado. Ele permite-nos entrar na presença dele, rasgou o véu, abriu um caminho novo e convida-nos a chegar com confiança, com plena certeza de fé. Mas como convém reverência. Lembra quando Moisés foi ver aquela sarça que ardia? Foi mandado tirar as sandálias dos pés porque estava pisando em terra santa. E quando nós entramos na presença de Deus para orar, devemos tomar todo o cuidado. Não medo. Ele é o nosso Pai. Ele se alegra com a nossa presença. Mas reverência, porque Ele é o nosso Deus. Ele é um Deus tão santo e puro. É tão necessário que lembramos que aquele véu foi tirado. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Será que nós
desfrutamos disto. Pense no dia que passou hoje. Você passou alguns momentos no céu conversando com Deus. Não estou perguntando se o seu corpo foi arrebatado, nem se o seu espírito deixou o seu corpo e foi para lá. Isso não aconteceu, mas sim pela fé. Você podia se desligar das coisas materiais e terrenos de uma tal forma que você estava cônscio deste fato. Estou realmente pela fé em contato com meu Deus no próprio céu. É a garantia de que depois de morrer nós vamos estar no céu, se agora cada dia podemos frequentar aquele lugar santo, manter comunhão com Deus. Nos poucos minutos que restam, gostaria de abordar mais um ou dois aspectos disso para terminar. Falamos da porta também. E temos lido em Gênesis 26 acerca da porta. Parece igual ao véu, mas há diferenças. Quando você olha aquele véu que temos considerado superficialmente, sem entrar em detalhes, você vê que havia querubins naquele véu. Mas se você estivesse no lugar santo e olhando para frente e vendo o véu com os querubins, depois voltasse atrás para olhar a porta outra vez, que não era uma porta, era mais uma cortina realmente, parecia igual, até que você olhasse mais de perto. Olhando mais de perto você poderá ver, na porta não tem querubins. Na porta não havia querubins, mas no véu sim. Os querubins eram protetores, ou guardas de Deus. Lembra como lemos em Ezequiel 28 acerca de Lucifer? Que antes da queda dele, ele era um querubim ungido para proteger. Como ele estava na presença de Deus com responsabilidade de proteger, um querubim para proteger. Lembra como Deus lançou Adão fora do jardim do Éden? E Deus sabia que tem uma árvore da vida nesse jardim que o homem não pode tocar. Ele colocou querubins ao lado oriente do jardim para proteger, para não deixar Adão voltar. Por que então havia querubins no véu e não havia na porta? A porta está aberta, Deus na sua graça está convidando para entrar. Mas lá na presença imediata dele, os querubins estavam dizendo: aqui o pecador não entra. Mas graças a Deus já temos visto como Deus superou isto, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Quando ele morreu, aquele corpo foi entregue à morte, o véu foi rasgado, um novo e vivo caminho aberto para nós entrar. Tem muita diferença. Aquele véu que temos considerado estava pendurado em 4 colunas. Havia 4 colunas de madeira de cetim ou acácia, cobertas de ouro, figura que você já conhece bem. Já temos encontrado várias vezes. O Senhor Jesus Cristo na sua humanidade glorificado, representado nessas 4 colunas. E o véu estava pendurado nessas colunas, 4 delas. Mas se você virasse outra vez olhando para trás para ver a porta do tabernáculo, ela também estava pendurada em colunas, só que não eram 4 colunas, eram 5. 5 é o número que fala da graça de Deus. A graça de Deus convida-nos a entrar na presença dele onde não merecemos, mas mesmo entrando naquele lugar santo pela graça, vê este véu na frente, apresentando a humanidade do Senhor Jesus.
Não está em 5 colunas, está em 4. Você pode interpretar isso de várias maneiras, mas a maneira que eu mais gosto de ver isto é ver nessas 4 colunas, 4 apresentações da humanidade perfeita do Senhor Jesus. Deus tem nos dado 4 histórias, narrações da perfeição do Salvador. Ele usou Mateus para dar a história de Jesus Cristo de um ponto de vista. Ele chamou Marcos para escrever a história de outro ponto de vista. Ele chamou Lucas para apresentar uma história diferente sobre a mesma pessoa. Chamou João para contar uma história diferente ainda. O autor dos 4 livros é Deus, o Espírito Santo. Mas ele usou Mateus para apresentar o Rei em toda a sua glória. Lembra como ele começa com a genealogia do Rei, descendente de Davi. Lembra do capítulo 2, onde está aquele nascido o Rei dos judeus? Pois ele usou Marcos para escrever a história da submissão do Senhor Jesus como servo, servindo. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você logo se impressiona com a palavra imediatamente, imediatamente. O servo incansável que nunca parava, que nunca descansava, trabalhava dia e noite, o servo perfeito. Lucas olhou para o Senhor Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu acerca do homem perfeito, o homem que nunca falhou. E quando o Espírito Santo moveu João para escrever, era para apresentar essa mesma pessoa como Filho de Deus. Como é bom olhar para aquelas 4 narrações e ver aquela madeira de cetim ou acácia incorruptível, aquele que nunca pecou nem era capaz de pecar. Ver aquele ouro da sua glória cobrindo tudo, ver a manifestação da sua glória em Caná da Galileia, lembrar das palavras de João que disse: nós vimos a sua glória. Eu termino deixando esta pequena apresentação do véu com vocês, na esperança que cada um de nós possa meditar mais e mais no Senhor Jesus Cristo. Nós o conhecemos como Salvador, mas a verdade é que o conhecemos muito pouco. As riquezas que estão naquela pessoa, as perfeições, para considerar aquela vida desde a manjedoura até Calvário, e não parando em Calvário, mas passando pelo túmulo do Monte das Oliveiras e voltando ao céu e entrando com Ele além do véu. Eu espero que possamos apreciar que Deus tem dado a nós um privilégio de deixar esse mundo mesmo agora e pela fé entrar no próprio céu, na presença de Deus, e adorar e orar. Pensando nele, palavras nos faltam, mas que Deus possa ajudar-nos a compreender melhor quem é o nosso Salvador. Vamos